Pois hoje o governo Trump impôs mais sanções e revogações de vistos contra indivíduos brasileiros, sendo a mais séria destas a aplicação da Lei Magnitsky contra a esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barros de Moraes, e uma empresa ligada à família do ministro, o Lex Instituto de Estudos Jurídicos. E o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, explicou o racional por trás dessa nova rodada de sanções e, conversando com repórteres, deu um aviso bem claro aos bancos brasileiros. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, até porque tenho visto alguns comentários não tão precisos sobre por que agora a esposa do ministro também foi incluída, alguns afirmando que foi meramente pelo fato de ser esposa de Alexandre de Moraes, e não é bem esse o caso. Então eu quero começar trazendo o tweet do Scott Bessent, porque a verdade é que este é um novo capítulo na crise diplomática entre os dois governos e uma tensão que segue escalando e é a primeira sanção após a condenação de Jair Bolsonaro. Mas o Scott Bessent disse o seguinte, Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro americano continuará a ter como alvo indivíduos que fornecem apoio material a de Moraes enquanto ele abusa dos direitos humanos. E esta foi uma postagem repostando a postagem do Tesouro americano, e que eu comento a seguir. Hoje o Tesouro está sancionando a Lex Instituto de Estudos Jurídicos Limitada por seu apoio ao juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Também designada hoje está Viviane Barros de Moraes, esposa de Moraes e que atua como chefe do Instituto Lex. Então a razão por trás da designação também da esposa é porque ela estaria chefiando uma empresa que está ajudando materialmente o Alexandre de Moraes. Essa justificativa dada aqui pelo Tesouro americano. E vale a gente ler, inclusive, o comunicado oficial que está aqui no site do Tesouro dos Estados Unidos, porque a gente tem mais elementos para entender o que está embasando essa nova aplicação da Lei Magnitsky. E aqui diz o seguinte, Rede de apoio às sanções do Tesouro do juiz do Supremo Tribunal Federal. Hoje, os Estados Unidos, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, o OFAC, do Departamento do Tesouro, está sancionando o Lex Instituto de Estudos Jurídicos Limitada por seu apoio ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o brasileiro Alexandre de Moraes. De Moraes foi designado pela OFAC em 30 de julho de 2025 por usar sua posição para autorizar detenções preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão no Brasil. Também designado hoje é Viviane Barros de Moraes, esposa de Moraes e que atua como chefe do Instituto Lex. O próximo parágrafo aqui é a mesma coisa que o Scott Bessent já escreveu, mas vale aqui ler os próximos. Seguinte, as medidas de hoje estão a ser tomadas nos termos da Ordem Executiva 13.818, que se baseia e implementa a Lei Global Magnitsky de responsabilidade pelos direitos humanos e visa os autores de graves violações dos direitos humanos em todo o mundo. Em 30 de julho, o presidente emitiu essa ordem executiva, intitulada Enfrentando as Ameaças aos Estados Unidos por parte do governo do Brasil, o que explica que de Moraes abusou de sua autoridade judicial para atingir oponentes políticos e reprimir a dissidência. A decisão de Moraes na condenação injusta do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro demonstrou sua crescente disposição em participar de perseguições políticas. A ação de hoje centra-se naqueles que fornecem uma rede de apoio financeiro a de Moraes. Então aqui a primeira citação, já a condenação de Jair Bolsonaro, ou seja, o Tesouro americano encarando a condenação de Jair Bolsonaro como uma escalada nessa crise diplomática e, portanto, agora é também uma resposta a esse resultado, sem dúvida alguma. Mas, prosseguindo, o Instituto Lex atua como holding do de Moraes, sendo dono de sua residência, além de outras propriedades residenciais. A propriedade nominal de muitas dessas propriedades foi transferida a de Moraes e sua família para o Instituto Lex há mais de uma década. A esposa de Alexandre de Moraes, Viviane, é sócia-gerente do Lex Instituto e é a única gerente administradora do Lex Instituto desde sua criação em 2000. Juntos, o Instituto Lex e Viviane detêm a riqueza da família de Moraes. Então, claramente, o que o Tesouro americano está justificando é que o Instituto apoia materialmente e financeiramente as atividades de Alexandre de Moraes, e já que a esposa faz parte do Instituto, ela, por consequência, está designada
nesta aplicação da Lei Magnitsky. Estou descrevendo o racional aqui do Tesouro Americano. E os últimos dois parágrafos: o Lex Instituto está sendo sancionado de acordo com essa ordem executiva por ter auxiliado materialmente, patrocinado ou fornecido suporte financeiro, material ou tecnológico para, ou bens ou serviços para ou em apoio a de Moraes, uma pessoa cuja propriedade e interesse em propriedade estão bloqueados de acordo com a ordem executiva. Viviane está sendo sancionada de acordo com a ordem executiva por ser ou ter sido uma líder ou funcionária do Lex Instituto, uma entidade cuja propriedade e interesse em propriedade estão bloqueados de acordo com a ordem executiva como resultado de atividades relacionadas à posse de Viviane. Então vejam como já é uma consequência de um indivíduo de Moraes ter sido sancionado e entidades ligadas a ele ou empresa ou quem esteja auxiliando materialmente na interpretação do Tesouro Americano pode ser sancionado, como acaba de acontecer agora com o Lex Instituto e também a esposa dele, porque era ou quem liderava esse instituto. E além dessa sanção de hoje, nós tivemos o anúncio de vistos que foram revogados. Aqui estão as pessoas, só para também deixar registrado: o José Levi, que é ex-AGU e ex-secretário-geral de Alexandre de Moraes no TSE, o Benedito Gonçalves, ex-ministro do TSE, Ayrton Vieira, juiz auxiliar do Moraes no STF, Marco Antônio Martim Vargas, ex-assessor eleitoral, e Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, que era juiz auxiliar de Moraes. Então esses indivíduos aqui tiveram os vistos revogados. E aí, para encerrar, o que foi a entrevista que o Scott Bessent deu para repórteres no dia de hoje, que ele disse o seguinte, ó: na ligação de segunda-feira com repórteres, Bessent alertou que as instituições financeiras que lidam com os funcionários sancionados também podem estar na mira de Washington. Qualquer instituição financeira brasileira que lide com indivíduos sancionados também deve considerar essas ações cuidadosamente. Fecha aspas, disse o Scott Bessent. Então, um recado mais claro que esse não é possível e mostra como essas sanções, a Lei Magnitsky, ela tem consequências sérias, por isso a gente vem aqui cobrindo o tema desde seu início e buscando entender as repercussões de indivíduos e empresas sancionadas e como isso pode repercutir, inclusive, no nosso sistema financeiro nacional. E até onde me consta, esse é o primeiro recado claro do Scott Bessent aos bancos brasileiros. E até a título de curiosidade, eu acabei de ler o livro Alerta Vermelho, que é do autor americano e investidor, o Bill Browder, que era o patrão do Sergei Magnitsky, o advogado tributário que foi preso e morto numa prisão na Rússia, e a lei é inspirada no que aconteceu com ele e os abusos que ele sofreu diante das autoridades russas. Mas a gente entende o racional por trás dessa lei e o objetivo de atingir não apenas os envolvidos diretos, mas também aqueles que estão envolvidos indiretamente, que de alguma maneira estão ajudando os sancionados manterem as suas atividades criminosas. E essa é a ideia por trás da lei, e assim se busca matar financeiramente os sancionados e, se alguém ajudar, quem está ajudando também. Esse é o racional por trás, e por isso é fundamental acompanhar como essa situação vai escalando, entendendo como o governo brasileiro responde e como o Tesouro Americano pode responder à resposta do nosso governo. Mas, por enquanto, novamente, nenhum sinal de mudança, nenhum sinal de voltar atrás ou de distensionar, pelo contrário. Os dois lados seguem escalando. Agora é aguardar o que pode acontecer. Espero ter gostado desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ative o sininho e volto no próximo.